Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVA. Eu sou Alexandre Gonçalves e tenho a honra de dividir esse espaço com profissionais de renome do jornalismo catarinense, com o objetivo de levar a você, telespectador, informação de qualidade sobre os bastidores da cena política, econômica e de desenvolvimento do nosso estado. O Edição Extra começa agora para debater o tema que permeou essa reta final dos trabalhos na Assembleia Legislativa antes do recesso de julho. Nessa quarta-feira, dia 17, foram votados os projetos do Executivo sobre incentivos fiscais. Foi um debate que aconteceu durante todo esse primeiro semestre em Santa Catarina, sobre esse primeiro semestre do novo governo Carlos Moisés e dessa nova legislatura. Entre avanços e recuos, quais são os impactos na economia e na política catarinense? Para debater esses temas, estão conosco Estela Benetti, ela que é colunista do Diário Catarinense e do Grupo NSC, e Rodrigo Cardoso, da RIC TV Record, do Grupo RIC. Estela, prazer em te conhecer, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer também te conhecer, é uma honra participar desse programa e vamos conversar um pouco sobre esse contexto aí dos incentivos fiscais, né, que é um tema sempre muito polêmico. Eu gostaria de colocar, né, que essa mudança toda vem sendo feita por dois motivos. Um motivo principal é que, em nível de Brasil, o Conselho Administrativo Nacional da Defesa Fazendária, que é a CONFAS, ele exigiu essa mudança para alinhar um pouco os incentivos fiscais para que os estados parem de criar novos incentivos. Então, ele decidiu convalidar todos que existiam até 2017, para que isso se mantenha até a entrada em vigor de uma nova reforma tributária que deve ser aprovada este ano. Então, ele pediu para que os estados depositem todos esses incentivos no CONFAS e veio esse processo sendo feito. Só que o governo catarinense resolveu também mudar um pouco, porque existiu uma decisão da Assembleia Legislativa de reduzir o percentual dos incentivos dentro da receita total do estado, que hoje está em mais ou menos 25%, e a intenção é deixar isso em 16% da receita. Então, existe essa mudança, o Estado quer cortar alguns incentivos, onde é possível. Então, a Secretaria da Fazenda começou a fazer um movimento com esses dois objetivos, né? Atender o CONFAS e também melhorar a receita do Estado, reduzindo um pouco os incentivos. E aí, então, foi aprovado foram aprovados dois projetos no final do ano passado, ainda enviados para a Assembleia pelo então governador Eduardo Moreira, que geraram muita polêmica, foram postergados agora, que entraram nesses projetos. E então culminou tudo isso com 3 projetos e que eles reúnem uma boa parte dessas mudanças do que tem que ser convalidado, né, que já existia, e algumas mudanças que o governo do estado está propondo. E ainda ficou alguma coisa para ser debatido, porque a intenção do governo, enfim, do CONFAS, era receber tudo isso até o dia 31 de julho, mas como houve uma prorrogação até 31 de agosto, então a gente vai poder debater um pouco mais. Rodrigo Cardoso, meu prazer te rever, um grande colega, estivemos durante muito tempo de emissora. Obrigado pela tua presença aqui. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem para você? Olá, Estela. Olá, telespectadores da TVA. Um prazer estar aqui para discutir esse tema que diz respeito muito à competitividade da economia catarinense, né, em momentos de incertezas econômicas, incertezas políticas. Discutir um assunto desse que mexe com a vida de todo o setor produtivo catarinense é muito importante, por isso estamos aqui. Como eu vi um deputado falando no parlamento, os deputados catarinenses tentam fazer um serviço que o governo federal não está fazendo ao não apresentar uma reforma tributária clara e que beneficie o conjunto da nação. Pois é um tema bastante complicado a reforma tributária, né, Alexandre e Estela, porque ela mexe com não só as finanças da União, mas principalmente também dos estados e municípios. E a gente sabe, a gente precisa ser muito claro aqui, né, Estela, existe sim uma guerra fiscal entre os estados brasileiros, né? As empresas vão para onde os incentivos fiscais são mais interessantes, são mais atrativos, e aí existe essa situação envolvendo os estados e municípios. Tudo isso torna muito mais difícil mexer na legislação tributária, no sistema tributário brasileiro, que é complexo, que é caro para o empresário, e isso, como o governo ainda não conseguiu fazer, e a expectativa, como bem a Estela diz, é que seja feito este ano, já começou-se uma tramitação no Congresso, é importante que esse trabalho seja feito. Enquanto isso não acontece,
aí os estados acabam tendo que também trabalhar com essa questão e aí entram os incentivos fiscais, não é? Estela, como é que Santa Catarina está frente aos outros estados? Como é que está a nossa competitividade e o que tem de concreto, o que pode avançar ou não com essa proposta aprovada nessa semana? Olha, a Santa Catarina, pelos números que a gente observa, está bem avançada, assim, é um dos principais estados em termos de desempenho, de competitividade da economia. Nós temos os melhores indicadores praticamente todos os meses, quando a gente olha esses indicadores do IBGE, que eles são muito precisos, que embasam o PIB, são as vendas do comércio, a produção industrial, os serviços, o turismo, a produção agropecuária. A gente está normalmente liderando, inclusive a gente está observando agora isso vem desde a retomada do crescimento econômico depois dos 2 anos de recessão, que foram 2015 e 2016. 2017 e 2018, Santa Catarina realmente está se destacando bastante. E, inclusive, agora o que se observa, até foi destaque na mídia nacional, que os 3 estados do Sul, eles estão apresentando desempenho melhor nessa retomada da indústria. Os dados gerais das economias aqui de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estão bem melhores, e entre os motivos dessa posição melhor está a nossa dinâmica com o mercado externo, né? Santa Catarina tem muitas indústrias exportadoras e também tem indústrias que são muito competitivas no mercado nacional. Elas estão, enfim, fornecendo nessa leve retomada, elas estão conseguindo produzir mais e fornecer também para o mercado nacional. E nós temos também essa questão da logística, porque nós temos 5 portos modernos, competitivos, então, além da nossa exportação, nós temos muita importação, né? A gente avançou nas importações nos últimos 15 anos e isso faz uma diferença para dinamizar nossa economia, nossa arrecadação de impostos. Estamos muito bem. Eu não lembro se você falou na sua primeira resposta, mas de que valores que esses incentivos fiscais eles deixavam de entrar no cofre do governo antes e quais são os valores de agora? Olha, a gente não tem assim um número exato desses incentivos. Assim, no caso a gente tem, se a gente olhar incentivos gerais nas contas do governo, eles representam 25% da receita do Estado que deixa de ser arrecadada. Mas assim, muita coisa ela não seria arrecadada porque a gente não teria esse movimento. Por exemplo, o Estado, desde que surgiram esses portos, passou a reduzir alíquotas de importação, alíquota de ICMS, para atrair mais entrada de produtos para cá. Ao reduzir essa alíquota, a gente consegue aumentar a receita. Mas se a gente não tem essa alíquota baixa, essa importação acontece por um outro estado, por São Paulo, pelo Paraná, pelo Espírito Santo. Então, a gente tem, o que se observa é que a gente tem aumentado gradualmente a arrecadação tributária, sempre muito acima do crescimento do PIB. No caso de Santa Catarina, por exemplo, para você ter uma ideia, agora o governo do estado estima que a economia catarinense vai crescer este ano, o PIB catarinense vai crescer este ano mais ou menos 2,5% a 3% em relação ao ano passado. Mas a nossa arrecadação de impostos no primeiro semestre, os impostos estaduais, cresceu 17%. Então a gente tem um descolamento, assim, considerando o crescimento do PIB com o crescimento da arrecadação, porque essa dinâmica toda que envolve a nossa economia de boa produção industrial, um varejo bem desenvolvido, turismo desenvolvido e essa logística toda que passa pelo nosso estado, ela faz uma diferença importante. Rodrigo, esse eu acho que é o grande desafio, né? Qual é a equação que tu faz de abrir mão de uma arrecadação para incentivar o desenvolvimento? Quais são os critérios, né, que valem? É geração de empregos, é geração de tributos? Como é que eles trabalham? Como é que se trabalha isso? Como é que fazer essa equação para que não se perca? O incentivo fiscal basicamente é isso, né? É você
propiciar uma condição mais favorável para uma empresa, para ela se instalar aqui em Santa Catarina ou para utilizar a nossa infraestrutura, de maneira a que a competitividade aqui permaneça e os empregos sejam gerados aqui, a renda aqui, os impostos aqui também. E então a Estela foi muito feliz quando ela aborda essa questão da arrecadação, do crescimento do PIB, e isso tudo, claro, é impactado por um incentivo fiscal que acaba não sendo uma renúncia de receita. Isso se traduz logo na frente em geração de empregos, em geração de renda, em geração de impostos. Isso incrementa a arrecadação. É claro que é preciso que sejam feitos os ajustes necessários. A política de incentivos fiscais pede um ajuste mais equilibrado para que todos os setores tenham o que se fala em justiça fiscal, não é? Para que todos tenham uma condição melhor, não se crie privilégios. Isso é importante também. Mas é uma política extremamente importante para garantir presença do Estado. O Estado tem uma economia diversificada, uma economia dinâmica, vem ostentando crescimentos acima da média. Recentemente saiu agora o Índice de Atividade Econômica de Santa Catarina do Banco Central, também acima, prévia do PIB, né? Também acima da média nacional. A Estela acabou de falar que o Estado vai crescer acima também da média nacional, né? Fala assim 0,87, não é, Estela? De crescimento por país, Santa Catarina 2,5 a 3, então estamos realmente acima. Isso, claro, também tem influência da política de benefícios fiscais. E isso também influencia também na geração de empregos. O emprego aqui em Santa Catarina não vem tendo dados tão ruins quanto a média nacional, por exemplo, né? Estela, você que acompanha, tem a questão, como você falou, a questão da determinação legal de fazer esses ajustes, mas você percebe que alguns setores tinham benefícios que já foram concedidos em outras épocas, que mereciam realmente ser revisados, ou alguns que não foram incluídos nessa pauta? Olha, eu acredito assim que essa mudança, porque agora sempre se falou que só agora a Assembleia passou a analisar benefícios e tudo vai ser levado para leis, então isso vai dar uma maior segurança no mercado. Realmente a gente tem... assim, eu acho que os benefícios têm que ser reavaliados. Eu concordo com o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, de que é importante reavaliar os benefícios a cada 2 anos, porque eles, enfim, às vezes não são mais necessários e há muito movimento também nos outros estados em função dessa guerra fiscal, que tem gente que não considera a guerra fiscal, considera a concorrência fiscal, né? Então, acho que é importante avaliar, mas eu acho que tem que ter, assim, por exemplo, se fala que, sei lá, um percentual muito grande, tipo 60% dos benefícios do Estado são para a área têxtil. Mas a gente tem que ver, porque benefício parece uma coisa assim muito de quebra-cabeça. Se você tira uma pontinha aqui, já dá um prejuízo ali, o concorrente do outro estado toma o teu mercado aqui. Então é muito quebra-cabeça. A Fazenda, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, ele diz que tem muita informação, ele está analisando tudo isso com muito cuidado, porque realmente os empresários colocam, às vezes a Fazenda até pode tomar uma decisão, olha, esse benefício aqui está demais, vamos cortar, mas aí chega o empresário e diz, não, mas a gente não pode tirar esse benefício porque o estado vizinho vai ficar com uma alíquota 5% menor e aí vai migrar todo mundo para lá e a gente vai ficar sem vendas aqui. Entendeu? Então é um jogo, existem benefícios que podem ser cortados realmente, alguma coisa do têxtil está sendo cortado, por exemplo, tem ajustes finos que a Fazenda apurou como empresas que tinham uma fábrica, né, uma fábrica de confecções, né, uma indústria de confecções, e ao mesmo tempo elas foram para o varejo, né, elas passaram a ter lojas. Aí ao invés delas no varejo pagarem 17% de ICMS, que seria a alíquota para o varejo normal, ela estava pagando a alíquota de 3%, que era a alíquota da indústria. Então, ela tinha que fazer essa diferenciação. Esse incentivo, realmente, o Estado está cortando porque é necessário, para que a gente tenha um varejo competitivo. Mas se você for olhar assim, aquele 3% geral, que de repente abrange todo o setor têxtil, que é o mais relevante para o setor têxtil ser competitivo aqui, talvez ele até seja um pouco alto se você olhar São Paulo. São Paulo passou para 0. Então, 0 de ICMS para o setor têxtil. Então, a gente já tem essa desvantagem, então tem que ter muito cuidado em mexer nesse quebra-cabeças do setor têxtil, tem que ter bastante sensibilidade, até porque é o setor que mais emprega na indústria catarinense
e a gente tem todo esse negócio formal, mas ainda, embora não apareça, a gente tem ainda alguma coisa de informal e que, embora não apareça, indiretamente beneficia muitas famílias. Eu, por exemplo, uma vez fui entrevistar sobre, enfim, como é que funciona esse negócio informal, nas assim. Facções, nas facções, né? Da região de Aí eu liguei lá, eu queria saber, por que a senhora não trabalha numa indústria como empregada, né? A senhora está com uma facção em casa e não está com um MEI, enfim, ou não abriu uma empresa. Ela disse, olha, eu estou fazendo um trabalho informal aqui, porque na minha casa eu consigo ganhar mais com a minha facção, eu consigo atender minha família, preparar as refeições, levar meus filhos para a escola e trabalhar e ter uma renda maior até do que eu teria como uma empregada formal de uma fábrica. Então ela escolhe isso, então tem ainda alguma coisinha assim, mas aquela mãe, ela está proporcionando uma renda extra, uma renda boa para a sua família, para o filho ter uma qualidade de vida, e o filho de repente vai ser uma pessoa de sucesso graças a esse empenho todo dela. Então tem umas coisinhas assim que a gente não vê na economia, mas que são importantes. Eu sou de Blumenau e essa é uma realidade muito forte em Blumenau, no Vale do Itajaí. E a indústria têxtil, que já foi muito, muito pujante, hoje ela tem, já faz hoje, não, de muito tempo, ela tem enfrentado muitas dificuldades nesse setor. Rodrigo, existe transparência sobre os benefícios, que essa foi uma das discussões políticas que também permeou, e a Estela falou, então tem empresários, alguns setores, olha, se não conceder isso aqui, eu vou para outro estado, o que também, às vezes, me sugere que também alguns empresários, alguns grupos também usam como uma barganha de pressão, uma espécie, entre aspas, de chantagem para tentar obter esse benefício. Bom, é uma situação plausível de acontecer. Um empresário, ele utiliza esse argumento como um pretexto para pressionar o governo a manter determinada situação para o seu setor, que atinja a sua empresa, beneficia a sua empresa. Isso é natural, e aqui o parlamento é o espaço para esse tipo de discussão mesmo. E a gente viu, né, Estela, durante o trâmite de todos esses projetos aqui na casa, como se falou muito sobre isso, de que empresas poderiam deixar o Estado, ir para estados com alíquotas menores e os empregos iriam também migrar para esses outros estados, XYZ, dada essa situação. A Estela chamou de concorrência fiscal e alguns também chamam de guerra fiscal. É essa discussão entre estados que sempre tem, e uma reforma tributária poderia também amenizar essa questão, né? E com relação à transparência, também foi um ponto muito debatido aqui, né? Faltava essa transparência, explicar para qual setor está indo, qual benefício, de quanto é o percentual, até quando que ele vai, se ele influencia ou não influencia, o que eu preciso para incrementar a arrecadação do Estado, enfim, tudo isso também faltou. Era um dos objetivos do governo, também jogar mais luz, mais transparência nisso, para deixar claro as regras para todos, e isso é segurança jurídica. O empresário também precisa disso, né? De uma segurança jurídica para poder saber se planejar, fazer investimentos, dos quais a economia precisa muito, não é? Tanto que, quando a primeira vez o secretário Paulo Eli falou aqui, falou da tal da caixa preta dos incentivos fiscais, isso até gerou um burburinho aqui dentro da Assembleia, inclusive um pedido de CPI. Aquilo ali deu uma tremida nas relações no primeiro momento, não foi, Estela? Olha, deu sim, na verdade o Rodrigo tem razão. E agora com essa abertura, com esse debate que passaram para a Assembleia, essa caixa preta, na minha opinião, enfim, na opinião de muita gente, ela foi desfeita, né? Porque foi colocada luz sobre cada situação. Então, na audiência que, inclusive, né, com os empresários estiveram aqui, empresários, né? Os membros da Comissão de Finanças, enfim, foi debatido ponto por ponto, o secretário esteve aqui, trouxe as planilhas, trouxe os dados, os integrantes do setor empresarial também mostraram seus dados. Isso é transparência, né? A população precisa saber disso. E eu né? acho que essa caixa preta, com esse debate na Assembleia e com essa reunião específica aí que teve na quinta-feira passada, que cada empresa veio aí, abriu o seu, ou cada setor também, abriu essa situação, a caixa preta foi aberta, né? Na minha opinião, não temos mais caixa preta. Os empresários falaram claramente, né? Por exemplo, a história de indústria têxtil de fiação, né? Fiação.
a Fiação São Bento e a Fiação da Quili. Eles usam um sistema pró-emprego que previa a exportação de 20%, né? Aí disseram que ninguém no Brasil do setor têxtil consegue exportar 20% porque é uma concorrência perfeita que existe no mercado aqui dentro, no mercado mundial, e é muito difícil. Então, se eles perderem esse benefício, eles disseram que eles não conseguem competir aqui, eles vão ter que ir para um outro estado, tipo São Paulo, que tem alíquota zero, e aí eles podem competir lá. E aí eles realmente abriram, olha, nós somos a Fiação São Bento, apareceu um acionista da empresa aqui de 90 anos, né, dizendo que eles faturam 5 milhões por ano somente de ICMS em Santa Catarina, com o uso de energia, né, e que eles têm esses empregos todos e que realmente precisa disso para sobreviver. Então o secretário vai fazer, e aquilo também, então o secretário vai olhar, embora seja uma empresa específica, não é mais uma caixa preta. Uma outra história da Ambev, a empresa se instalou em vários estados, né, e ela depende muito de água para fabricar N bebidas. E se aumentar o imposto em Santa Catarina, ela vai para o Paraná. Então, para nós vale o quê? Vale mais a pena ela usar a água de Lages do que usar a água lá do interior do Paraná. Então, a gente tem que estar atento que, enfim, essas são as caixas pretas que foram abertas uma a uma e a partir de agora a gente acredita que vai ter uma transparência, né? Vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, a gente centrou na questão econômica, aí vamos trazer uma pitadinha de política para o próximo bloco. Esse é o Edição Extra, que fala sobre as leis recentemente aprovadas aqui na Assembleia Legislativa sobre benefícios fiscais. Já voltamos. Olá, esse é o Edição Extra, estamos falando aqui dos projetos sobre incentivos fiscais recentemente aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Estão conosco a jornalista Estela Benetti e Rodrigo Cardoso. Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta com relação ao governador Carlos Moisés. Como a Estela tinha falado, esses decretos já foram assinados no final do ano passado, mas em fevereiro o governador voltou com esses decretos sem conversar, né, com os deputados, sem conversar com as lideranças empresariais, e foi aquele burburinho, aquele bafafá e crítica de tudo quanto é lado. E aí a gente falou da evolução, da abertura da caixa preta, dos incentivos, de tudo o que aconteceu ao longo daquele período. Mas num primeiro momento me parece que faltou jogo de cintura, faltou experiência para o governador Carlos Moisés, que não era do ramo, não era da política, estava ali completando 2 meses de mandato. Qual é a sua avaliação sobre isso? A gente teve, Alexandre e Estela, momentos, né, em que o governador mostrou essa experiência, mostrou essa abertura para o diálogo, que é importante, as coisas têm que acontecer sabendo ouvir e sabendo falar, né? Argumentos de todos os lados, enfim. Na reforma administrativa isso ficou muito evidente, né? O governo soube negociar, soube articular um projeto que atendesse a seus interesses, mas também permitiu revisões desses interesses para acomodar também a opinião dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, e aí saiu um projeto de lei da reforma administrativa que foi aprovado aqui no plenário dessa casa. Já na questão dos repasses dos poderes, houve uma outra situação, né? Houve uma situação em que o governador enviou um projeto aqui para a Assembleia prevendo uma redução linear de 10% no repasse, e quase que não conversou com os representantes dos demais poderes para saber se era possível para os demais poderes suportar essa redução nos orçamentos de um corte linear de 10%. E agora, na questão dos incentivos fiscais, o governador entendeu que é preciso dialogar, que é preciso ouvir todos os setores envolvidos num determinado projeto, no caso aqui benefícios fiscais, e conseguiu produzir um projeto pautado pelo diálogo. Mas, Rodrigo, você acha que o governo entendeu, mas não foi só depois do berreiro? Sim, foi preciso primeiro a polêmica no começo do ano, né? Talvez tenha voltado o jogo de cintura naquele momento. Exatamente. E aí houve esse entendimento, de faltou um pouco de diálogo. Na reforma administrativa esse diálogo apareceu, depois ele deu uma recuada na questão do duodécimo, e agora a gente viu o secretário da Fazenda aqui nessa casa discutindo com os parlamentares, discutindo com os demais setores. O governador topou o desafio de mexer nessa questão, que é uma questão sim muito delicada, porque mexe com empregos, com geração de renda, com competitividade, com exportações, enfim, com toda uma economia muito dinâmica como a catarinense, e entendeu que era melhor dialogar. Ceder aqui
ser um pouco menos flexível ali e costurar acordos que pudessem, então, aprovar os projetos, tanto que foram aprovados por unanimidade. Né? Estela, mas a grande costura foi essa possibilidade de revisar alguns setores que ficaram de fora dessa discussão. Essa era a grande coisa que os deputados e algumas entidades empresariais estavam pressionando, que eles estavam com medo que no momento que se definisse o projeto, alguns setores importantes da economia catarinense ficariam de fora. Essa foi uma conquista do diálogo. Realmente foi muito importante e foi um diálogo que aconteceu meio atrasado, porque o setor produtivo e os parlamentares esperavam que, como estava prevista essa mudança, essa convalidação de incentivos, esperavam que o governo mandasse os projetos cedo, mais cedo, sei lá, fevereiro, para começar a discussão. E o governo não mandou muito tarde, assim, em junho, teve pouquíssimo tempo. Aí os setores econômicos foram dar uma olhadinha e viram que eles estavam ralados, assim, usando um termo, viram que os números não iam fechar e que teriam que, assim, as empresas teriam um grande impacto. Então, eles começaram a pressionar os deputados, né, começaram a conversar com os deputados, começaram a explicar cada situação e até criaram lá na região de Itajaí, surgiu o Comitê de Defesa da Competitividade da Economia Catarinense, reunindo todas essas informações com advogados, com análises, para poder negociar. E foi uma negociação bastante forçada, porque o que os parlamentares receberam da Secretaria da Fazenda é de que estava tudo ok, que os benefícios iam ser convalidados e que estava tudo ok. Na verdade, no dia seguinte, quando mudassem esses benefícios, as empresas, ou pelo menos uma parte das empresas, agora no início de agosto, elas iam se deparar com outras alíquotas e iam ter dificuldade, elas não teriam mais como voltar atrás, porque essa proposta do CONFAS, ela prevê que o Estado informe o benefício, mas depois que for recebido lá e aprovado lá, não vai mais poder mudar, então ia ser um choque, né? E várias empresas perceberam que elas iam ter dificuldade e elas começaram a negociação, por isso o Estado voltou atrás, está todo mundo negociando e todo mundo vai ficar aqui, porque realmente, se você pegar uma empresa, vai ter uma alíquota de 7% de diferença com o Estado vizinho, a empresa vai embora e aí você fica sem aquela empresa, porque os números não fecham, né? E seriam muitas empresas, de repente a gente viu uma lista de umas 8, 10 grandes empresas catarinenses que diziam que se ficar como está o projeto que está lá no PL 174, eles iriam embora do Estado ou fechariam as portas. O governo entendeu a mensagem, né? Que aconteceu isso no repasse dos poderes também, né? Via LDO, o projeto foi mandado muito em cima do prazo também e sem a devida discussão. E aí o governo foi forçado a entender pelos poderes que seria difícil mexer nessa questão nesse momento sem uma discussão muito aprofundada. Nesse caso não deu tempo de fazer uma discussão pelo menos da maioria dos setores, e o que não ficou ainda agora foi um acordo para se apreciar no segundo semestre, chamado PL do rescaldo, né, Estela? Ou seja, ainda tem alguns setores que podem ser analisados, a questão dos benefícios fiscais, na volta do recesso parlamentar, em função desse acordo que também foi costurado aqui no parlamento. Ou seja, houve diálogo, o governo soube ceder. Acho que esse é um importante avanço para a maneira de se fazer política, principalmente. Eu quero aprofundar a questão do parlamento, mas antes, ainda pegando essa toada, como é que... Primeiro, é preciso entender, o governador Carlos Moisés, até ano passado, né, eu acho que ele não, no começo do ano passado, ele não sonhava em ser político, muito menos ser governador. Enfim, foi eleito democraticamente com uma imensa maioria dos votos dos catarinenses. Então, ele também está se afeiçoando, né, a questão política, a questão administrativa. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês percebem a relação dele com o empresariado, porque todos os governadores mais recentes sempre tiveram uma proximidade com as lideranças empresariais, né? O governador Raimundo Colombo, o governador Luiz Henrique da Silveira, nesse meio tempo o Pinho Moreira, nessas coisas. Eu cito, por exemplo, a região de Blumenau e do Vale do Itajaí, que sempre bate no peito, que tem um PIB bastante importante, que tem uma representatividade, a associação empresarial mais antiga do Estado. Mas o governador Carlos Moisés foi uma vez desde eleito lá, ele não conversa. E antes,
os empresários recebiam sempre o governador, tinha a posse na associação empresarial, o governador era recebido com tapete vermelho. No próprio segundo turno, o governador Carlos Moisés não pisou em Blumenau e teve 80% dos votos ali na cidade, sendo que tinha uns 3 ex-prefeitos concorrendo em chapas majoritárias nesse pleito e ficaram para trás por conta do então candidato Carlos Moisés. Como é que vocês veem a relação com a classe empresarial aqui? Ele também é um pouco arisco? Bom, é uma eleição, foi uma eleição diferente, né? Um candidato embalado com suas credenciais, com suas qualidades, mas embalado por uma onda de renovação, de um voto da antipolítica, e acabou então conseguindo uma margem muito expressiva de votos, mais de 70% dos votos, com todo o merecimento, com todo o mérito, né, de Carlos Moisés. Agora, o governador ele é eleito para fazer política, e política não necessariamente é algo ruim, pelo contrário. A política é necessária, a política é importante, nada acontece na vida pública, na vida da sociedade, sem a política. E a política se faz ouvindo todos os interesses, todos os lados e construindo propostas, construindo diálogos. Isso é importante e o governador precisa ter isso em mente, que a nova política não pressupõe ou não elimina a necessidade de conversar, do diálogo. E aí no Estado, em todas as regiões, seja no Vale, seja no Norte, no Oeste, na Grande Florianópolis, Sul do Estado, Serra, enfim, o governador precisa ouvir também e expor as suas ideias para os empresários de maneira que se chegue a um denominador comum, claro, dentro daquilo que o governador também se propõe a fazer, baseado naquilo que ele apresentou ao eleitor e que culminou na sua eleição, né? Estela, você que conversa bastante com as lideranças empresariais, o povo reclama ou não? Olha, Alexandre, o povo reclama mesmo, até eu acho que eu gostaria de dizer até para o governador Carlos Moisés que ele poderia deixar, é um cara jovem, assim, super preparado, ele poderia ser mais solto um pouco. Como ele vai em casa tocando violão. Porque, é verdade. Porque, veja bem, as pessoas que votaram nele, a maioria dos catarinenses, ou seja, ele teve uma aprovação maciça dos empresários. Os empresários catarinenses, eles não querem pedir coisas, entendeu? Eles querem conversar, trabalhar dentro da lei, ter um Estado desenvolvido, competitivo e conversar, ter uma aproximação com o governo. Então não tem por que fechar portas. Eu acho que o governo tem que receber os empresários, tem que conversar com eles, tem que ir lá nas cidades deles, nas entidades, ouvir, conversar, colocar os pontos de vista, que eu acredito que são muito parecidos. Enfim, os empresários prezam trabalho, ética, justiça, e é o que foi, enfim, o que pautou a eleição do governador Carlos Moisés, porque foi nessa onda, assim, que o povo não queria mais corrupção, o povo quis mudar tudo porque não suportava mais ver tanta corrupção. Então, essa foi a promessa do governador Carlos Moisés, e eu acho que ele tem que conversar mais. Ele está conversando muito pouco com os empresários, na minha opinião, e ele não teria nenhum motivo para não conversar, porque às vezes a pessoa tem mais dificuldade, sei lá, mas ele é uma pessoa jovem, preparada, que poderia, enfim, viajar mais, conversar mais. Ele ia sentir mais essa realidade de Santa Catarina, que é um estado fantástico mesmo. E são lideranças, não é, Estela e Alexandre, legítimas também, né? Sim. Tão legítimas quanto o próprio governador, legitimado pelas urnas, a exemplo dos deputados, que também são legitimamente eleitos pelo voto dos catarinenses para representar o povo de Santa Catarina. O diálogo pressupõe isso, né? Lideranças políticas e empresariais legitimamente constituídas em suas entidades, em suas áreas de atuação, e para expor as demandas daquele setor. Como a Estela falou, o empresário quer segurança jurídica para investir, quer um ambiente econômico favorável que possa propiciar que esse investimento cresça, gere resultado e, ao mesmo tempo, gerando resultado, gera emprego e movimenta a economia. E movimentando a economia, gera arrecadação de impostos para quem? Para o próprio governo utilizar em benefício. É esse círculo virtuoso que o governador precisa entender que é a boa política.
É um processo, né? Lembrando, toda a história dele, é um militar do Corpo de Bombeiros, né? Com um trabalho muito bacana, mas é isso, eu acho que talvez a grande crítica nesse início era num governo mais duro, mais refratário a alguns segmentos da sociedade, inclusive aos deputados, mas eu acredito que à medida que o tempo vai passando e essas demonstrações, por exemplo, dessa votação que aconteceu agora, mostram que o governador também está percebendo o papel dele como gestor de toda Santa Catarina, de todos os catarinenses. Eu vou fazer um breve intervalo para que a gente possa, no último bloco, falar um pouquinho sobre o protagonismo do parlamento, que teve um papel muito importante, e trazer alguns protagonistas. O Edição Extra está debatendo os projetos que foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa sobre incentivos fiscais. Vamos a mais um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o Edição Extra, o último bloco que trata sobre os recentes projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa sobre incentivos fiscais. Vamos ouvir agora o deputado Marcos Vieira, que foi o presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, e o deputado Maurício Scudlac, líder do governo aqui no Parlamento. Hoje estamos chegando num momento muito importante. Por quê? Porque a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, que fixava um limite de concessão de incentivo fiscal até 1,6% do orçamento ano, isso fez com que o governo de então fosse obrigado a editar 2 decretos, que foi o 1866 e o 1867, provocando um desacerto na economia de Santa Catarina, que foi quando da exclusão de alguns setores sem um estudo prévio e sem a aprovação da Assembleia Legislativa. Mas quando os empresários e os setores não conseguiram um acordo com o Poder Executivo, vieram bater na porta da Assembleia Legislativa. E o nosso presidente, o presidente Júlio Garcia, sabendo das dificuldades com que os setores estavam passando, nos chamou e fez um grande acordo de líderes nessa casa, apresentando uma solução temporária. E que chegamos agora na solução definitiva. E que consiste essas 2 soluções? No primeiro momento, suspendemos os efeitos dos decretos 1866 e 1867. E agora nós fixamos essa jurisprudência legislativa dizendo ao governo do Estado: nós somos favoráveis à concessão dos incentivos, mas temos que ter transparência, responsabilidade e saber para quem conceder. E mais, nós temos que fazer revisão a cada 2 anos. O governo assumiu assim alguns compromissos e que vai cumprir como tem cumprido com todos os acordos aí, encaminhamento junto à Assembleia. Temos que ressaltar que nesse processo todo o governo demonstrou que não existem dúvidas assim sobre as intenções, sobre a questão do desenvolvimento do Estado, sobre privilegiar os setores que precisam de investimentos, de incentivos fiscais. E o que o governo fez é corrigir distorções referente a privilégios, vamos dizer, dentro de uma cadeia produtora. Então, ele fez cortes de privilégios individuais e não daqueles que atendiam os setores da economia. O governo assumiu o compromisso de até 30 de setembro atender aquelas demandas, inclusive com uma emenda no projeto, estabelecendo essa data, poderia ter sido fixado o 2º semestre. E o próprio secretário Paulo Eli, que esteve presente nos debates, que discutiu com os segmentos empresariais, já no mês de agosto deve encaminhar para a Assembleia Legislativa alguns ajustes. Por exemplo, o transporte. Eles entendem que com essa mudança poderá ter um prejuízo na competitividade com outros estados. Então, cada setor o governo vai analisar, vai cumprir, e dentro do objetivo, que é de fazer o Estado melhor, vai atender as demandas e as solicitações da Assembleia Legislativa. Pois então, está aí a fala de 2 importantes personagens desse debate. Rodrigo, vamos falar um pouquinho do protagonismo da Assembleia Legislativa. 3 parlamentares me chamaram a atenção, a atuação deles. O deputado Marcos Vieira, o deputado Milton Alves e, é óbvio, o presidente da Casa, o deputado Júlio Garcia. Importante, porque
como a gente acabou de comentar, né, o parlamento ele tem o mesmo grau de legitimidade político-eleitoral do executivo, do poder executivo. Os 40 deputados estão aqui para isso, para receber os projetos de interesse do governo ou para a propositura de outros projetos e aprimorá-los, discuti-los e debatê-los. Importante esse trabalho porque a Assembleia acabou se tornando a protagonista desse processo na medida em que ela provocou o Executivo a vir ao Parlamento para debater este assunto e também recebeu as orientações, as demandas do setor produtivo, do setor empresarial e conseguiu colocar todos aqui para fazer o debate que é função do Parlamento, para fazer esse debate importante que resultou em projetos que atenderam a boa parte das situações almejadas pelos empresários e foram aprovados por unanimidade. Costurou-se um acordo, ouviu-se muito e também se falou muito. E isso é importante e esse é o protagonismo de um parlamento. Receber todas as demandas e provocar aqui as discussões. Não sei, me corrija se eu estou errado, mas me chama a atenção que a gente não fala em protagonismo de parlamentares da base do governo. A gente não vê, o pessoal do PSL que tenha se destacado muito nesse debate, o Maurício Kudilak como líder acaba fazendo isso, e eu quero, ainda fazendo um adendo, qual é o papel do MDB nesse processo todo? É o partido que tem a maior bancada na Assembleia, né? São 9 parlamentares aqui, ou seja, é um partido que influencia muito as votações na Estela, afinal de contas são 9 deputados. O governo optou por não trabalhar com a formação de uma maioria, digamos assim, de uma coalizão, a exemplo do governo do presidente Bolsonaro, que também optou por uma relação nessa natureza com o Congresso Nacional e vem tendo percalços aqui e ali na consolidação dessa base. O PSL tinha o Coronel Mocelin como seu líder do governo, e esse cargo foi mudado, foi passado para o deputado Maurício Kudilak, com um pouco mais de traquejo, né? Muitos dos parlamentares do PSL são parlamentares de primeiro mandato. Ainda não tem não tinham, né, até esse momento a vivência de um parlamentar para discutir os assuntos importantes, articular, convergir os interesses. Então, portanto, o deputado Maurício Kudilak assumiu esse desafio e conseguiu também trazer um pouco da bancada do PSL para costurar essas situações e esses acordos que culminaram, no caso dos benefícios fiscais, na aprovação. Estela, você já falou, mas eu queria insistir com relação ao protagonismo do secretário Paulo Lely. Voltando, a primeira vez que ele veio aqui, ele incendiou, né, essa Assembleia Legislativa, ele passou uma imagem muito arrogante para os deputados, ele foi bombardeado por todo mundo. Agora ele me parece que sai muito fortalecido de todo esse episódio. Como é que tu avalias o papel que ele desempenhou? Olha, eu considero assim, o Paulo Lely um técnico super qualificado, ele tem uma vivência de muitos anos na Fazenda e ele realmente, no começo, ele fez um projeto provavelmente lá dentro da Fazenda para, enfim, aumentar a arrecadação, mas ele teve a sensibilidade de mudar, sim, durante as negociações, que eu acredito que foi o que aconteceu também com os deputados. Assim, eu acho que o secretário, ele passou como foi aberta essa caixa preta, ele passou a ouvir os setores também, ele começou a ouvir cada situação e ver o que é bom para Santa Catarina, o que é bom para a economia catarinense. Vai ser bom para o Estado, vai ser bom para a Fazenda, que vai arrecadar mais. Então, ele entrou nessa linha de atuação também, de usar enfim, o que é bom para a economia e seguiu. Eu acho que quem trouxe ele para dentro foram os deputados, que ouviram as empresas. O que aconteceu aí foi uma conversação de todos por Santa Catarina, entende? Quer dizer, as pessoas foram, não foi assim, meu partido não vota, eu vou ter que votar com o governo, aí eu vou votar contra os projetos. Não, as pessoas pararam e foram ver, não, esse projeto tem que sair assim, porque se a gente não aprovar assim, nós vamos perder empresas. Então, ele teve essa sensibilidade de voltar atrás em algumas coisas que ele havia colocado e ele está negociando. Ele sugeriu esse PL do rescaldo, né? Ouviu todo mundo, ele disse que vai detalhar tudo, vai ouvir setores ainda que não foram ouvidos naquela quinta-feira. Então, eu acho que houve um grande avanço, uma abertura para todos. Assim, eu acho que os parlamentares, independentemente de partido, eles brilharam nesse processo, eles tiveram uma atuação
muito positiva, e o governo também cedeu, e aí por isso que teve essa votação unânime, e a expectativa agora, que a gente espera, é que essas pendências sejam negociadas para a gente não perder muita empresa, não perder as empresas e também não perder negócios, assim, porque a gente tem que discutir ainda questões de importação, que estão sendo alteradas as alíquotas de importação de máquinas. Tem que ver assim o que fica bom para Santa Catarina, para a gente não perder aí. Mas o importante também é que tudo isso, o governo certamente tem outros itens na própria agenda, né, a serem enviados aqui para o Executivo, outros projetos. E esse é um caminho. O governo define projetos, ok, mas vem aqui ao Parlamento, ouve os deputados, ouve os setores diretamente envolvidos em determinado projeto ou proposta e saiba, eventualmente, né, Estela, baixar um pouco a guarda quando for necessário para exatamente construir os projetos que atendam melhor a sociedade catarinense. Acho que, ao fim e ao cabo, é disso que se trata. Atender a sociedade. Existe uma cultura, né, nessa relação executivo com o legislativo que é a toma lá da cá, não no sentido necessariamente pejorativo, mas a concessão de emendas parlamentares. Isso a gente viu muito claramente, está vendo muito claramente nessa discussão da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Mas ontem eu ainda conversei com um deputado, como é que seriam os desdobramentos daqui para frente. Eles me disseram, e isso a gente não viu muito latente nesse debate aqui, que também tem uma conversa muito forte com os deputados daqui também para a liberação de emendas que propiciem aí benefício para as regiões. Vocês acham isso pernicioso? Como é que vocês encaram esse tipo de assunto? E vocês acham que isso vai pautar também, o governo vai cumprir? Como é que vocês avaliam? Tem que ver a condição financeira do Estado para fazer a liberação dessas emendas, né? A gente viu que o governo federal usou mão deste recurso de emendas parlamentares, mas o orçamento da União está bastante apertado, já foram feitos alguns contingenciamentos, outros ainda virão, e até para ver se há colchão suficiente para dar conta dessas emendas. Aqui em Santa Catarina, guardar essas proporções não deve ser muito diferente. Preciso ver também se existe caixa para fazer isso, né? Atender as emendas parlamentares, que é importante o deputado indicar verbas para esse ou para aquele projeto, para aquela ou outra cidade, enfim, mas dentro de critérios republicanos de diálogo, né? Dentro de critérios de discussões republicanas. Quando a gente envereda para outras situações, é aí que a população se posiciona contrariamente, não é? Lembrando que tem aí na agulha uma CPI que foi, que tinha as assinaturas necessárias para discutir essa situação dos benefícios fiscais, que inclusive foi pedida pelo deputado estadual Laércio Schuster, um deles, que é ex-prefeito de Timó, lá da região do Médio Vale do Itajaí. Exatamente. E isso mostrou como aquela discussão chegou a esse ponto, uma certa intransigência, como você até bem pontuou, uma certa intransigência do governo levou-se ao cabo de que falou-se até na criação de uma CPI, chegou-se a recolher assinaturas para a criação de uma CPI, e aí o governo sentiu que era realmente a hora de sentar na mesa, trazer os projetos, abrir os dados, transparência, abrir a caixa preta, como a Estela bem colocou, e aí chegar a um denominador comum. Política é isso que a política é feita de conversa, é feita de diálogo. Eu não vejo exatamente um problema muito grande na liberação de emendas ou na composição política, desde que ela seja feita com critérios republicanos. Base, se eu preciso do apoio para tal projeto, tal projeto, tal projeto. Quando você muda esse tom e passa a negociar com base em corrupção, em propina, nisto e naquilo, aí sim nós estamos saindo da boa política e indo para a corrupção, indo para o legal. Era disso que a população estava cansada. Eu acredito que essa liberação de emendas, claro, é um recurso legal, normal, dentro da política brasileira, previsto, né? Previsto, então não tem nenhum problema em liberar emenda, mas eu acredito que o que deve pautar os deputados nas suas decisões é principalmente como fica a economia, no caso do incentivo. É um incentivo que vai prejudicar a empresa, que vai reduzir a arrecadação de Santa Catarina. Aí a gente tem que tomar com essa lógica do mercado e não exatamente se a minha cidade vai ganhar tal e tal coisa. Eu acho que o governo tem que ter bom senso de investir nas cidades o que for necessário, né, na medida do possível, e os deputados têm que votar a favor daquilo que vai beneficiar a todos, né, a maioria. Então,
não tem, eu não acredito assim nessa, eu acho que com os avanços que a gente teve com a Lava Jato, não tem muito essa história de tomar lá da cá, de coisas, até o governo deixou muito claro que não vai trabalhar com, enfim, que não trabalha com propina, que corrupção foi banida e tal. Então, o que a população espera é que seja tudo transparente e dentro do que é necessário para melhorar a nossa economia. Que faz parte, né, infelizmente ou felizmente, da cultura política nacional, e ano que vem tem eleição municipal, talvez alguns deputados sejam candidatos, né, as prefeituras de suas cidades têm todo o interesse em aportar recursos para obras importantes, ou se não são candidatos, eles talvez tenham seus indicados que queiram ganhar. Então, acaba se gerando essa cultura a cada 2 anos de uma eleição que conta com esse recurso de emenda, ainda mais que está todo mundo com pires na mão, com dificuldade financeira. Verdade, os municípios vão com muita frequência ao governo federal, né, por questões de falta de recursos. Muitas vezes a União aprova projetos, delega funções aos municípios também, mas sem a contrapartida financeira, e aí a situação fica muito complicada para muitos gestores públicos municipais, especialmente municípios de menor porte, de pequeno porte, vamos dizer assim. Então, fica essa situação, né? Mas é importante que tenha esse diálogo de deputados com o parlamento. A gente sabe que pode haver uma consequência eleitoral disso, não tem como fugir disso, né? A liberação de uma emenda vai desencadear um projeto numa cidade tal e evidentemente que pode ser feito algum uso eleitoral disso, mas isso não é ilegal. É bom que se deixe claro, desde que seja feito por critérios republicanos, eu volto a insistir nisso, sem que se haja o espaço para a corrupção, para a propina, para o ilegal. A negociação e a liberação de emendas faz parte do jogo político, democrático do Brasil, desde que seja feita por critérios, que eu volto a dizer, republicanos. Bom, nós estamos chegando na reta final do programa. O que é preciso para que daqui a 1 ano, 2 anos, Santa Catarina, outros estados, mas nós estamos falando da nossa aldeia aqui, não esteja de novo discutindo isso? Uma reforma tributária séria é o caminho? Lembrando que tem uma reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional, que não é a reforma tributária proposta pelo presidente Bolsonaro, pelo menos nesse momento. O prefeito Mário Wildermann já disse, o prefeito de Blumenau, que se essa reforma for aprovada do jeito que está, vai trazer muita complicação para estados e municípios, mas o caminho para que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não esteja discutindo essa situação normalmente, seria uma reforma tributária consistente, séria? Olha, é a proposta do governo federal, agora encerrada a reforma da Previdência, fazer uma reforma tributária séria. Todo o Brasil está mobilizado para isso, inclusive a Federação das Indústrias aqui do estado, a Fiesc, trouxe na semana passada o economista Bernardo Api, que ele é um dos grandes estudiosos, ele tem uma das melhores propostas de reforma, né? E vai ser feita uma reforma, pelo que se percebe, né, até agora uma reforma ampla, gradativa e que vai resolver muita coisa, inclusive essa questão de guerra fiscal. Por exemplo, a proposta do Api, que deve ser alguma coisa assim aprovada, ela prevê a unificação de 5 impostos, 3 federais, que é o PIS, COFINS e IPI, mais o estadual ICMS e mais o municipal, que é o ISS, num único imposto que vai ser cobrado no consumo, e isso ele não é cumulativo, ele é um imposto que vai melhorar bastante a economia do Brasil, segundo o Bernardo Api. Esse sistema já foi adotado em vários países da Europa, nos países escandinavos. Então, existe um otimismo muito grande que essa reforma ela vai dar um impulso importante para a economia sem essas mazelas. E o interessante é que é gradativo, não é uma coisa complexa, tipo o Bernardo Api explicou que vão aprovar, sei lá, uma alíquota de um imposto tipo em IVA, né, e propõe IBS, vai ser implantado em 10 anos, mais ou menos, vai subir 1% ao ano, assim, uma coisa gradativa até equilibrar tudo. Então, é uma coisa que está sendo feita assim, com muito cuidado, e eu estou muito otimista com essa reforma. Rapidamente, nós temos 2 minutos. Como é que vocês veem que o cidadão percebe essa discussão? E aí entra o nosso papel, o papel da imprensa, para explicar uma coisa que não é simples para o cidadão. A questão do benefício parece, já fala a palavra benefício, né? Na verdade são incentivos, mas como é que vocês percebem o papel, a percepção do cidadão e o papel da imprensa nesse caso? Fundamental porque para a gente sair dos tecnicismos, vamos dizer assim,
é importante o papel da imprensa na hora de traduzir essa informação, porque é um assunto árido, né? É um assunto que não é do dia a dia de muitas pessoas, então você ter a imprensa como um veículo de levar, um meio de levar a informação clara, num linguajar mais próximo da realidade das pessoas, sem tanto o tecnicismo, isso é muito importante, porque é um assunto que diz respeito a todos os catarinenses, mas muita gente ainda não se dá conta disso, exatamente por um distanciamento desse assunto. E aí a imprensa pode fazer esse papel de aproximar a população, para que a sociedade entenda a relevância do tema e como é importante estar bem informado sobre isso. Acho que a imprensa tem um papel essencial nisso. Stella. Olha, realmente eu concordo com o Rodrigo. A imprensa tem um papel muito importante. Eu reconheço que o tema é muito complexo. Cada empresa, cada história é um universo que tem alíquota daqui, 10 para cá, 15 para cá, 7 para cá. Eu, mesmo escrevendo sobre isso, eu até nem me aprofundo em certas coisas porque são muito complexas. Mas a gente olha assim, o resultado como um todo, tem alguém sabendo esse detalhe. Se alguém quer saber esse detalhe, vai conseguir essa informação, porque agora está tudo aberto, né? As caixas foram abertas. Então, é muito importante. Eu acho que esse foi um avanço expressivo que a gente teve nesse processo e a partir de agora vai ser tudo muito mais transparente. Quem quiser mais detalhes pode conseguir e nós poderemos explicar mais coisas para as pessoas comuns e as pessoas vão se sentir mais seguras com essas informações. Bom, Rodrigo, tu queria falar alguma coisa? Não, é basicamente isso, viu? Concordando em gênero, número e grau com a Stella, é essa ponte da informação. E no momento em que nós estamos tão cercados de fake news, que as redes sociais têm uma democratização do acesso à informação, mas também nem sempre com aquela informação apurada, é hora do momento do cidadão procurar informação de qualidade. Onde ele procura? Nos veículos de imprensa tradicionais. São esses que trabalham a informação, apuram a informação, checam, rechecam, apuram, reapuram e conseguem traduzir uma informação de qualidade para o seu público, né, para os seus leitores, para os seus ouvintes, para os seus telespectadores. E esse é um trabalho muito importante que a imprensa tem que fazer, especialmente em assuntos da economia, porque dizem respeito à vida de toda a população. E essa foi a nossa pequena contribuição, né, durante essa 1 hora, e debater esse tema aí tão complexo e tão importante para Santa Catarina, para o desenvolvimento e para aquele cidadão comum que parece que não tem nada a ver com ele, mas tem tudo a ver. Stella Benetti, você que é colunista do Diário Catarinense, obrigado pela tua presença, prazer mais uma vez em te conhecer. Igualmente, muito obrigada. Obrigada do seu trabalho aqui como âncora e obrigada pela Assembleia. Para a Assembleia também. Rodrigo Cardoso, grande abraço, prazer te rever. Obrigado, Alexandre, Stella, obrigado ao telespectador da TVAL, que foi brindado com esse debate bastante rico, bastante importante, e estou sempre à disposição. Maravilha. Também obrigado a você que nos acompanhou. A edição extra chega ao seu final. Até a próxima. Grande abraço.